Olá, eu sou Maurício Lerro, sou zootecnista, trabalho com consultoria há 30 anos e a minha especialidade é nutrição de bovinos e principalmente a estrutura de um confinamento. Nós temos uma parceria com a Tecnobif já há uns 5 anos e toda vez que nós visitamos a estrutura do Vitor, do pessoal da Tecnobif, a gente aprende mais um pouco, né? Hoje eu vou falar sobre como a estrutura permite alcançar alta rentabilidade. Uma das coisas que a gente tem visto muito é que, primeiro, o produtor monta uma estrutura para confinamento e, na sequência, ele contrata a consultoria. E, na maioria das vezes, essa estrutura foi mal dimensionada, ou mal locada, ou está mal posicionada, e isso vai travando a operação do confinamento. E para fazer essas correções, depois a gente tem que disponibilizar tempo e dinheiro. Para mim, é uma honra participar desse evento da Tecnobif e poder compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido nesses 30 anos de consultoria. Então, depois da minha porteira, e depois da minha porteira, né, o que eu tenho que fazer? A gente vê por aí muita variação de preço de arroba, a gente vê muita especulação, mas eu acho que está na hora do produtor olhar para dentro da porteira dele. Então, ver o que ele pode fazer para poder melhorar a rentabilidade dele, independente do mercado. Claro que o mercado é importante, mas se a gente tiver com as nossas contas redondinhas, com a nossa operação redondinha, com certeza nós vamos melhorar esse cenário. Então, eu vou falar hoje sobre as estruturas do confinamento. Então, a primeira coisa que a gente busca quando a gente chega na primeira visita com o cliente é saber aonde que você quer chegar. Qual é o tamanho que você quer chegar, né? É um confinamento pequeno, é um confinamento médio, é um confinamento grande? Qual que é a estrutura que a gente tem que fazer, dimensionar? Então, assim, existem muitos custos envolvidos em construção da estrutura. E construir ou corrigir, isso gasta-se muito investimento e tempo. Então, dentro do dimensionamento da estrutura, nós precisamos observar, primeiro, número de animais. Para quantos animais eu vou preparar essa estrutura? E aí, para isso, eu preciso saber mais ou menos o tamanho dos currais. Então, assim, eu vou fazer um confinamento pequeno, médio ou grande? Qual que é o tamanho do meu curral, fundo, frente, o número de currais que eu vou ter? O crescimento a gente faz normalmente por módulos, para que a gente parcele o investimento nessa infraestrutura. Tá? E o dimensionamento dos maquinários. Eu vou trabalhar com um trator, com uma PCA, eu vou trabalhar com uma pá carregadeira. Qual é o tamanho do meu vagão? Eu vou ter um vagão tracionado por trator ou montado em cima de um caminhão? Tudo isso impacta nos nossos custos. E, por último, a logística. Em relação ao número de animais, o tamanho dos currais, o que a gente tem adotado para confinamento pequeno, serão currais de 25 de frente por 50 de fundo, para 75 animais. Num confinamento médio, 30 por 50, que são para 90 animais. E no confinamento maior, 40 de frente por 50 de fundo, que seria para 120 animais. Quando nós fazemos a locação da estrutura, nós temos que pensar na distância entre o barracão e a estrutura dos currais, tá? Por causa do tempo em deslocamento que nós vamos gastar para poder maximizar aquele vagão que eu tenho. Então, por exemplo, se eu tenho um vagão para 16 metros cúbicos, quantos tratos eu preciso fazer por dia? Qual é o número de animais que eu tenho, que eu vou tratar com esse vagão? Então, eu penso na área de manobra em volta do barracão, o tamanho e o dimensionamento dos silos, tanto para volumoso quanto para grão úmido, e a alocação dos currais, pensando justamente nessa distância entre o barracão e o final da última linha de trato. Quando eu faço o dimensionamento de um barracão, num confinamento, eu levo em consideração o número de animais que eu vou tratar, quantos ciclos eu vou fazer e qual será o consumo dos insumos para eu poder dimensionar o tamanho do barracão e o tamanho dos silos para volumoso e o tamanho do silo para grão úmido. Então, normalmente, nós fazemos os barracões
num tamanho um pouco menor, e depois nós vamos crescendo em módulos. Em relação à logística, o que a gente precisa observar? Nós vamos ter um movimento de chegada e saída de insumos e animais. Então, nós precisamos ter estrada para isso. Eu vou ter a distância do barracão até o final do coxo, porque isso impacta no tempo que eu vou demorar para fazer entre o primeiro e o segundo trato. E a disposição dos insumos, tanto volumoso como concentrado, para que eu não perca muito tempo entre o carregamento do volumoso e o concentrado. O tempo de carregamento ele está diretamente ligado à disposição dos alimentos dentro do barracão. Então, normalmente, eu coloco os alimentos que entram num volume maior próximo ao carregamento. E o volumoso, a gente consegue diminuir o tempo de carregamento se eu conseguir trazê-lo para dentro do barracão no final do dia, ou normalmente o volumoso que eu vou usar no outro dia. E o tempo de distribuição de trato. Nesse exemplo, que é um exemplo real, fica bem claro para mim que o tempo de deslocamento que é gasto entre o barracão e o silo, trincheira, entre o barracão e o carregamento dos insumos, entre o barracão e a linha de coxo. Então, assim, fica muito claro para a gente que 1/4 do tempo do tratador está sendo direcionado em deslocamento. Se eu conseguisse trazer os alimentos, os insumos mais próximos do carregamento e centralizá-los, eu poderia ganhar aí pelo menos uma parte desses 25% e conseguir tratar de mais animais com o mesmo vagão. Então, quando eu faço o dimensionamento do maquinário, eu calculo as horas trabalhadas, quantos quilos cabe para cada metro cúbico de vagão, qual é o consumo médio dos alimentos, e aí eu consigo, por exemplo, se eu gastei 1 hora para carregar e tratar dos animais, eu vou conseguir fazer 8 tratos por dia. No vagão de 16 metros cúbicos, eu vou ter 5.600 quilos em cada vagão. Se eu faço 8 vagões, eu tenho 44.800 quilos. Então, eu trato de 2.489 animais. Então, a eficiência desse meu confinamento, do meu maquinário, vai ser de 156 cabeças para cada metro cúbico meu de vagão. Esse número é o número que eu uso para medir a eficiência do confinamento. Se eu conseguir reduzir o tempo para 48 minutos em vez de 1 hora, eu consigo fazer 10 tratos por dia, 56 mil quilos de comida por dia. Eu trato, então, de 3.100 animais. A minha eficiência passa de 156 para 194 animais para cada metro cúbico, e só com essa diminuição no tempo, eu consigo aumentar em 25% o número de animais tratados com o mesmo investimento em maquinário. A capacidade de estocagem dos insumos está diretamente ligada à rentabilidade do confinamento. E oportunidade de compra, sazonalidade, planejamento, uso ou não do milho úmido ou reconstituído e a otimização da estrutura antes do crescimento. Uma das coisas que a gente tem acompanhado é que cada vez mais a silagem de grão úmido ou reconstituído, ela tem sido mais usada. E com isso, a gente tem tirado o milho de dentro do barracão e passado ele para silos trincheira ou para bolsa. Isso aumenta a minha capacidade de estocagem dentro do barracão. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade que a Tecnobif me deu de compartilhar um pouco do que a gente tem acompanhado aí nos confinamentos. Fico à disposição para qualquer esclarecimento. E se alguém quiser nos achar, nós estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, tá? E mais uma vez agradecer a Tecnobif pela oportunidade.